Hoje a gente vai retomar o nosso trabalho de leitura dos prefácios, leituras e comentários dos prefácios do Emmanuel. E hoje a gente vai trazer o texto, o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é exatamente isso: Interpretação dos Textos Sagrados. Emmanuel fala da interpretação do Evangelho. Ele fala da intenção dele, do propósito dele. E é muito importante a gente perceber isso, que facilita a nossa compreensão desse trabalho, a dimensão desse trabalho, o auxílio do mundo espiritual, o socorro do mundo espiritual para a nossa compreensão do Evangelho, para que a gente possa aproveitar esse estudo do Emmanuel, esse grande colaborador do Evangelho. Ele pegou um texto da segunda carta de Pedro e isolou esse versículo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É curioso isso, né? Mas ele fala disso nesse mesmo texto, nesse mesmo prefácio ele fala sobre isso. Ele pega um versículo, ele diz que às vezes ele pegando um versículo, ele quase que isola um trecho de uma intenção maior, que é de uma passagem. Mas ele diz que faz isso de propósito, que às vezes até ele dá a esse texto que ele isola, a esse versículo que ele isola, uma compreensão diferente. E o Evangelho é isso, né? Mas quando chegar nesse ponto aqui no texto, a gente deixa ele falar. Mas aqui ele só estava comentando. Nenhuma profecia da Escritura, quando Pedro estava dizendo isso, nenhuma profecia da Escritura. Quando ele diz profecia, ele está dizendo que a Escritura não foi da cabeça de ninguém. Nenhuma profecia da Escritura, então tudo que está na Escritura foi inspiração, foi profecia, porque foi inspiração, foi mediúnico. Então nenhuma profecia da Escritura, nenhum texto da Escritura foi do entendimento de ninguém. Os textos da Escritura resultam de inspiração superior, resultam da intenção da espiritualidade de trazer essa mensagem que Jesus espalhou aqui. E aí o Emmanuel vem para o prefácio e ele começa a fazer os comentários. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Olha que legal. Primeiro ele afirma, né? É uma afirmação. Jesus é esse caminho, a verdade e a vida. Ele traz essa mensagem do caminho e a mensagem é a verdade para uma vida absoluta, né? Para uma vida que Jesus trouxe em abundância. Diferentemente daqueles mortos que ele pede para enterrar os seus mortos. Então seguir esse caminho, que é o caminho da verdade, é o caminho da vida, é o caminho dessa vida em abundância, é o caminho de sair do mundo dos mortos. João Batista, o precursor, ele trouxe a verdade, né? Então ele começa a trazer a verdade, por isso ele é o precursor. A verdade é a precursora dessa mensagem. Não dá para fazer para compreender a mensagem do Cristo sem a verdade. Por isso Jesus falava tanto dos hipócritas. O hipócrita é aquele que foge dessa verdade. E a verdade é aquele que traz a gente para esse caminho da vida. É muito bonito isso. Mas ele diz que essa luz dessa verdade que Jesus trouxe brilha nos milênios há século. Então foi uma verdade maior, que não foi de particular interpretação, não foi da cabeça de ninguém, foi uma profecia, né? Então ela veio mediunicamente, ela veio de maneira inspirada, ela veio por outros caminhos fora da cabeça do homem. O homem aqui recebeu essa mensagem, os evangelistas receberam essas mensagens, ouviram Jesus e escreveram esse evangelho trazendo essa mensagem que Jesus trouxe verbalmente e na sua caminhada e principalmente na sua exemplificação, né? Como o verbo do princípio. Então sempre foi assim, né? Penetrando o mundo há quase 20 séculos. Isso foi escrito em 1948. Então tinha praticamente 20 séculos que essa verdade estava penetrando o mundo. Então, olha, não foi uma verdade impositiva. O Evangelho não foi uma verdade impositiva. Se alguém trabalha
tentando trazer o evangelho de maneira impositiva, está fugindo dessa verdade. Porque a verdade foi trazida e deixou ao livre-arbítrio do homem a compreensão dessa verdade. E essa compreensão da verdade tem muitas camadas. Tem muitas camadas. Aí vem o outro ponto de compreensão dessa particular interpretação que estava que o Emmanuel isolou do versículo de Pedro. Não sou eu e nem ninguém que vai conseguir, com a sua interpretação, dizer a verdade. Porque essa verdade absoluta, que ela é o verbo do princípio que Jesus trouxe, que é essa luz imperecível, ela está aí. E a gente é que vai caminhando e percebendo as camadas dessa verdade. Com o passar do tempo, com as reencarnações, e cada um vai percebendo a sua maneira, dentro desse livre-arbítrio, porque não tem coação, não tem imposição, não tem constrangimento. A verdade foi trazida. Nas profecias, né? Nas escrituras, e aí tem uma verdade, e aí tem uma coisa maior, né? Que é esse caminho, e a gente vai compreendendo, e cada um vai compreendendo ao seu tempo, e vai descobrindo novas verdades. Por isso é que o evangelho é progressivo. Eu vou lendo, vou compreendendo, vou vivendo, vou ficando atento, vou abrindo os olhos, vou apurando os ouvidos, vou aperfeiçoando os sentimentos, e novas verdades do mesmo evangelho vai chegando para mim. Então não tem ninguém que pode falar, já entendi o evangelho e é isso e ponto. Não existe isso. É uma coisa progressiva, porque não é o evangelho que é progressivo, somos nós que somos progressivos. Tem um companheiro aqui que sempre vai fazer uma intervenção aí, mas tudo bem, não tem problema não. O evangelho está ali. É essa luz imperecível que brilha sobre os milênios terrestres. E nós vamos nos aperfeiçoando e nos aproximando dessa luz. E Jesus pediu para a gente, brilhe vossa luz. Ele pediu para a gente se aproximar dessa luz, para a gente entender essa luz. Aí a gente também vai estar em comunhão com o Pai, porque a gente vai estar em comunhão com essa verdade, com essa vida. E o Emmanuel, no texto, no prefácio, que o título é Interpretação dos Textos Sagrados, olha que coisa curiosa, o título que ele deu. Ele está mostrando para a gente esse trabalho interpretativo. Ele diz que as lutas, as guerras, as calamidades, tudo que aconteceu nesses 2000 anos, não modificaram um tio essas verdades. As palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Então, aquilo que foi dito se atualiza de que maneira? Atualizando o que está dito, o escrito, ou atualizando a compreensão? O que atualiza é a compreensão. Então, nós nos atualizamos com a evolução multiforme da Terra. Por que multiforme? Porque nós somos muitos, e cada um a seu tempo, e cada um com a sua compreensão. Tem muitas formas de compreensão. E a forma de compreensão, tem tantas formas de compreensão quantas pessoas existem, porque cada um concebe isso à sua maneira, se aproxima dessa luz imperecível à sua maneira. A luz foi trazida, Jesus trouxe essa luz, e cada um vai enxergando essa luz à sua maneira, e essas são as formas de compreensão dessa palavra. Nós vamos chegar a essa compreensão. Quando a gente chegar a essa compreensão, a gente também vai dizer, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, porque é a verdade que foi trazida, né? O Emmanuel diz que tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Todos os nossos erros, as nossas imperfeições que geraram essas lágrimas e esses sangues, né, foram úteis para avivar a grandeza. Até por antítese, não é assim que faz. A gente aprende com os erros. O escândalo é necessário por causa da imperfeição, mas ai daquele por quem o escândalo vem, né? É uma forma de aprendizagem do homem. É a relação com a circunstância, a relação com a vida, a relação com os erros, e a gente vai se aperfeiçoando a partir dos próprios erros. E a gente erra, os nossos erros fazem a gente cometer erros com os outros. E a gente comete os erros com as pessoas que necessitam dos nossos erros.
Então os erros uns dos outros são os professores uns dos outros, são colaboradores uns dos outros. Olha que mecanismo bonito, né? E o Emmanuel volta para o texto, ele diz que nós sempre fomos tardios no aproveitamento das oportunidades. Tem 2000 anos que a oportunidade foi trazida, essa mensagem foi trazida, e a gente vai negligenciando, vai deixando para depois, a gente demora, porque a gente é tardio nessa compreensão. No curso das existências renovadas, quer dizer, apesar das oportunidades, das reencarnações e tudo, a gente é tardio, porque nós temos desprezado esse caminho. E ficamos indiferentes aos patrimônios da verdade da vida. Disso que foi trazido. Então esse evangelho, trazido por Jesus, é um grande patrimônio da verdade da vida. Não é um mero livro de decorar, de saber decorar cada versículo, cada capítulo, cada coisa que foi isso, que foi aquilo, e ponto, eu já sei o erro. Não, não é isso. Não é isso. É não ser indiferente e não desprezar esse caminho. Porque esse evangelho é um caminho. Ele está dizendo aqui que evangelho é caminho. Então não é chegada. Não é chegada, é caminho. Se é caminho, eu tenho que caminhar. Vinde a mim, que Jesus chamou, é que a gente faça essa caminhada. Eu tenho que fazer essa caminhada. É a caminhada no rumo da verdade e no rumo da vida. Ao encontro de Jesus. Vinde a mim. Emmanuel continua. O Senhor nunca nos deixou desamparados. As oportunidades sempre acontecem, né? Senão seria o inferno. Cada dia reformula a tolerância. Está aí, tem 2000 anos que isso está aí colocado. E antes já tinha sido colocado de outras formas, com outras profecias, com outras pessoas, mas Jesus veio e trouxe um momento novo, né? Uma nova e grande oportunidade trazida pessoalmente pelo Espírito Crístico, né? Aí ele diz, cada dia essa tolerância é renovada. Está aí, a gente vai reencarnando e a gente vai se aproximando. Ou não, se a gente distancia disso, dessa verdade, a gente está morto. Está morto espiritualmente. O padrão da vontade, todavia, é nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade. Cabe a mim. É do meu interesse. Quem ganha com isso sou eu. Mas ninguém vai ficar lá me adulando para eu prestar atenção no Evangelho. Está aí. Está aí, né? Mas é do meu interesse aumentar esse padrão da vontade, estabelecer disciplina. Eu não vou chegar a essa compreensão sem a vontade e sem a disciplina, né? Para uso pessoal e reeducar a nós mesmos. Por que o orgulhoso tem dificuldade de compreensão do Evangelho? Porque ele não acha que ele tem que ser reeducado, ele acha que já sabe, ele acha que ele é o bom. Aí ele não usa essa vontade nem a disciplina para se reeducar, para se aperfeiçoar ao contato com essa verdade. A gente acha que a gente é superior, inclusive, a essa verdade, que a gente ainda nem compreendeu. Aí a gente começa a entender por que o Chico falou que o que tinha de novidade no mundo era o Evangelho. Já tinha 2000 anos de Evangelho e o Chico falando que o que tinha de novo era o Evangelho. E ele ainda é novo para a gente, porque a gente não chega. E nem vai chegar tão cedo. É essa aproximação, a gente fica procurando novidade. Aí vem a doutrina espírita para mostrar isso para a gente. E o Emmanuel está mostrando isso para a gente a todo momento. Olha, para de ficar procurando novidade, mergulha nesse caminho, mergulha nessa luz e vai ampliando, vai trocando as lentes. Eu vou trocando as lentes e mudando o meu olhar, mudando a minha maneira de enxergar. E essa lente sou eu que troco, esse caminho sou eu. Eu preciso usar essa vontade, preciso usar a disciplina e preciso me reeducar. Mas tantas vezes nós negligenciamos esse conselho que o Emmanuel está dizendo e ficamos adiando indefinidamente a nossa iluminação interior. Então nós é que adiamos esse nosso processo de encontro com o Evangelho. E a gente é que dispersa, a gente é que distrai. Eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou uma novidade aqui, uma novidade ali, porque a gente adora novidade. E a gente tem preguiça de mergulhar, a gente tem preguiça de aprofundar, porque a gente quer logo alguma coisa nova. Por que o novo se a gente não entendeu o antigo? Ninguém tá dizendo que é para a gente ficar com a cabeça antiga, não é isso. A cabeça se renova a cada dia. É o Evangelho que não se esgota. A minha compreensão está no limite. Eu vivo no limite da minha compreensão.
mas não no limite do Evangelho. Isso eu preciso entender. O Evangelho não está no seu limite. Eu é que estou no meu limite. Então o que eu tenho que fazer? Ampliar o meu limite, porque quando eu amplio o meu limite, o Evangelho chega mais perto. Ou eu chego mais perto do Evangelho. Como é uma caminhada, eu tenho que viver ampliando esse limite da minha compreensão para eu continuar nessa caminhada, para eu me aproximar dessa verdade. Porque de onde eu estou, do ponto de vista onde eu me encontro, eu não enxergo essa verdade. Eu enxergo parcialmente, que é a minha compreensão, que é o meu ponto de vista. Por isso é livre-arbítrio, porque cada um é que vai se aproximar dessa verdade, cada um que vai entender essa verdade. E o curioso é que ela já está aí há mais de 2000 anos colocada, para a gente ir mergulhando a nossa interpretação. Emmanuel diz que lá no mundo espiritual eles continuam mergulhados nesse estudo dessa verdade, ampliando as suas próprias compreensões. Tem hora que a gente vê esses espíritos e acha que eles já estão com a verdade. Eles dizem a todo momento, nós também não chegamos à verdade. Nós também somos caminhantes ainda. Eles também continuam nessa caminhada. E a gente está aqui bem distante desses que já caminharam mais que a gente, e a gente acha que já chegou, que já esgotou o Evangelho. A gente esgotou a nossa própria compreensão. Aí Emmanuel vai falar especificamente do que ele vai fazer nesses livros. No propósito de valorizar o serviço, que é o nosso serviço de compreensão do Evangelho, então a intenção dele dessa obra, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, do trabalho do Emmanuel, Via de Luz e etc., valorizar o serviço, facilitar nosso trabalho. Aí ele diz que por causa disso, ele organizou esse humilde trabalho interpretativo. Então, esses textos, ele diz que são humildes trabalhos que ele fez interpretativo. Então, nós estamos usando a interpretação de quem já entende muito mais de Evangelho do que a gente, para a gente ampliar a compreensão do Evangelho. Mas tem gente que acha, não, isso aí eu já vi, isso aí eu já li, isso aí eu já entendi. Não entendeu, amigo? Não entendeu. E a gente fica usando esse trabalho interpretativo do Evangelho, do Emmanuel, para só uma coisa, toma uma leitura de harmonização aí. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É um trabalho interpretativo do Evangelho para quem não consegue ter ainda essa interpretação. Ele traz uma interpretação muito maior do que aquela que eu sou capaz de ter. Então ele facilita um salto da minha vida. Quando eu uso o trabalho interpretativo dele, eu dou um salto na compreensão dessa verdade, na compreensão desse Evangelho. Aí eu dou um salto na minha compreensão. Aí essa luz imperecível que está aí há 2000 anos, eu consigo me aproximar dela. Eu me aproximo um pouco mais, porque é o patrimônio da verdade da vida. E eu deixo de negligenciar e de me acomodar diante desse patrimônio que está aí à disposição de cada um de nós, de qualquer um de nós, está aí à disposição. Aí ele diz que muitos amigos vão estranhar essa atitude dele de isolar versículos. Ele trouxe só o versículo 20 do capítulo 1 dessa segunda carta de Pedro. Só isso. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ele não trouxe o capítulo. Ele trouxe só esse versículo. E ele está se referindo a isso. Muita gente vai estranhar ele trazer só um versículo isolado. E muitas vezes dando cor diferente do capítulo. Muitas vezes a interpretação que ele dá desse versículo parece que tem divergência com o capítulo do qual ele extraiu esse versículo. É isso que ele está dizendo. E ele está avisando para a gente que não é para a gente assustar. Olha, eu isolei um versículo do capítulo, trago só esse versículo, vou trazer uma interpretação desse versículo, mas não assuste não. Aí ele diz aqui por quê? Ó. Em certas passagens, extraímos do texto somente frases pequeninas, só versículos, proporcionando-lhes fisionomia especial. Opa! Trazendo para esse versículo uma fisionomia especial, uma compreensão especial, aproximando esse versículo, tirando às vezes até da compreensão do capítulo, para trazer uma compreensão nova do versículo, trazendo para a nossa vida. E em determinadas circunstâncias, as nossas considerações parecem contrariar
as disposições do capítulo. Em alguns momentos parece que ele está falando o contrário, né? Aí ele continua. Assim procedemos, quer dizer, nós fizemos dessa forma, eu fiz assim, porque ponderando que num colar de pérola, cada qual tem valor específico. Então o evangelho é um colar de pérola. E considerando o evangelho um colar de pérola, cada uma dessas pérolas tem um valor específico. Ele está mergulhando em cada pérola. Jesus trouxe verbalmente, na sua exemplificação, tudo isso. Os evangelistas, inspirados, anotaram isso, escreveram isso, né? E aí o Emmanuel falou, não, eu vou trazer uma compreensão mais específica para ver se facilita a vida dessas pessoas, para ver se elas se aproximam dessa compreensão. Eu vou trazer desse colar de pérola, nós vamos falar de cada uma dessas pérolas. E de algumas dessas pérolas, ele fala mais de uma vez, curioso, né? Tem versículo desse que ele tem 15 textos, 20 textos, mais de 20 textos sobre um único versículo. Olha só. E textos diferentes. Então ele dá abordagens diferentes a essas pérolas. Olha como olha a dimensão da compreensão do Evangelho. Por que aparece alguém que fala que entende do Evangelho, que sabe o Evangelho? É difícil, né? É porque no imenso conjunto dos ensinamentos da Boa Nova, nesse imenso conjunto, nesse imenso colar, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Olha o que ele disse aqui. Nesse imenso conjunto de informações dessa verdade da vida, dessa luz imperecível, cada conceito, cada coisa que foi dita, adapta-se a determinada situação. Qual determinada situação? Adapta-se ao momento de vida de cada um. Então cada um lê o Evangelho à sua maneira. Por isso ele não é, aqui nesse caso, de particular interpretação. Ninguém vai interpretar e dizer que aquela é a verdade do Evangelho. Que aquele é um momento, aquela é uma situação daquele espírito que fez aquela. Tem visita aqui. A minha compreensão do Evangelho é a minha determinada situação. É a determinada situação do meu espírito, é a minha lente. É o meu momento espiritual. O meu ponto de vista de compreensão dessa verdade. E que eu não posso impor essa verdade a ninguém. Agora, o que ninguém pode é imaginar que aquilo é estático. Aquilo não é estático. Aquilo é completamente dinâmico e eu tenho que aprofundar essa visão. Emmanuel continua, que a lição do mestre, além disso, né, não constitui impositivo para a adoração. O Evangelho não é adoração, não é impositivo para a adoração. Ele não se reduz a breviário para o genuflexório. Ele não é um livrinho de reza. Ele não é um livrinho de orientação de reza. Ele é roteiro do caminho, ele é um Waze. Ele é um roteiro imprescindível, não dá para abrir mão desse roteiro. Um roteiro para quê? Para legislação, administração, para o serviço e para a obediência. Então ele é um roteiro para norma, administrar essas normas, trabalhar de acordo com essas normas e obedecer a essas normas. Olha o que é o Evangelho. E como a lei divina está na nossa consciência, é a nossa consciência que vai dizendo para a gente obedecer esse ponto da estrada da vida onde cada um se encontra. É aí o nosso ponto de diálogo com Deus, com a lei divina, com essa verdade. E cada um está no seu ponto de vista, e no seu ponto de vista ele tem a compreensão que é possível para ele naquele momento. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por que será que a gente foi educado dentro da igreja e fora da igreja? Ficar santo eu falo igreja, mas qualquer casa de oração, qualquer lugar, templo religioso. Lá a gente é santo e fora de lá a gente é humano. Lá a gente pode fazer tudo o que quer. E dentro de um templo a gente não pode fazer nada. Por que nós somos duas pessoas? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Eu tenho que ser o mesmo.
tanto faz eu estar dentro de um templo ou fora do templo, eu tenho que ser o mesmo. É hipocrisia eu ser um lá fora e quando eu entrar, eu achar que eu me santifico. Eu mudo o meu jeito de andar, eu mudo o meu jeito de falar, eu mudo a minha fisionomia para parecer santo quando eu estou dentro do templo. Mas quando eu saio do templo, não, aí eu fico à vontade, aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou dois, eu não posso ser duas pessoas. É exatamente o que ele está dizendo aqui. O Cristo não estabeleceu essa divisão entre o templo e o lugar de trabalho, o lugar de viver. O mundo é isso, né? Toda a terra é esse altar. Então toda a terra é esse templo. A terra é a igreja. A terra é o templo, né? E aí ele continua. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Porque nós temos tido um Cristo na igreja. Senhor, Senhor, Senhor na igreja. E na rua a gente não faz o que ele pediu, é que a gente tem naufragado 1000 vezes. E o Cristo preveniu isso pra gente. Ele disse lá atrás, por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Por que você vai para o templo e lá no templo você fica Senhor, Senhor, Senhor e depois você vai para a rua e não faz aquilo que eu te disse? O Cristo perguntou isso pra gente há mais de 2000 anos. E por que ainda hoje eu sou um no templo e outro na rua? É uma pergunta, é uma grande pergunta, que tem até um texto que Emmanuel fala, a grande pergunta, que é nesse mesmo livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. E é uma grande pergunta. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Que educação que eu recebi que me fez fazer isso? Onde é que está o erro? O erro está desde o fariseu, que era um no templo e outro na rua. Então o fariseu prevaleceu em mim, eu continuo esse fariseu. É complicado, dói na gente quando a gente tem essa compreensão, né? Aí o Emmanuel diz, espera o Cristo. Então a expectativa em relação a gente, qual que é? Que venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria. Olha, espera que a gente venha transformar o evangelho na nossa vida em quê? Em prece, em livro escolar, em cartilha de vida, em fonte inspiradora. Eu preciso usar o evangelho como prece, como uma cartilha, como um livro que me ensina a viver, segredos morais de virtudes, como inspiração, como fonte inspiradora das minhas ações no trabalho comum. Então, no dia a dia, eu vou me inspirar no Evangelho. Eu só quero me inspirar no Evangelho quando eu estou dentro do templo. Quando eu estou na rua, eu não me inspiro no Evangelho. Quando eu estou na rua, eu me inspiro em quê? Em mim mesmo, nas minhas tentações, nas minhas imperfeições. E também em código de boas maneiras de intercâmbio fraternal. Amai-vos uns aos outros. Olha o código de boa maneira aí no intercâmbio fraternal. E eu não faço nada disso com o Evangelho. Ele não é para mim um lugar de prece, às vezes até eu consigo fazer. Mas eu não consigo fazer o Evangelho em livro de aprendizado de cada dia, do meu dia a dia. Não é o Evangelho que me ensina a viver o dia a dia. E a minha inspiração para o trabalho vem do Evangelho, desses ensinamentos. A minha maneira de proceder, esse código de boas maneiras, no contato diário com as pessoas, vem do Evangelho, né? Aí Emmanuel, quase no final, ele diz, temos imensas distâncias a vencer nesse caminho. Olha a distância que a gente está nesse caminho, para adquirir essa verdade e essa vida com significação integral, essa vida no sentido amplo que Jesus trouxe em abundância. Sabemos que o trabalho do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho. Não é só adoração e trabalho. E adoração não é só ficar de joelho, Senhor, Senhor, não. De oração e esforço próprio. Então o Evangelho é de transformação. Eu preciso me transformar com o Evangelho. Não é somente uma leitura de oração. É uma leitura de transformação. Eu me transformo porque ele é também uma cartilha. E é de inspiração para a conduta diária. Aí Emmanuel conclui o texto. Consola-nos reconhecer
que esses textos sagrados, que esse evangelho, esses textos sagrados, são dádivas do Pai a todos os filhos. E por isso mesmo, aqui nos reportamos as palavras sábias de Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma dessas mensagens do evangelho, nenhuma delas veio da cabeça de ninguém. Elas são dádivas do Pai a todos os filhos. Elas são de inspiração divina. Elas não são da cabeça de ninguém. E como elas não são da cabeça de ninguém, não vai ser a minha cabeça que vai dizer o que é o Evangelho. Que Deus nos abençoe. E que esse prefácio do Emmanuel mostre para a gente um pouco mais o que é estudar esse Evangelho. E que ele seja mais utilizado como instrumento de preparação e de crescimento espiritual, inclusive em nossas casas. Que Deus nos abençoe.